realizam invasões a empresas privadas, tacam fogo em ônibus, combatem a polícia, quebram o pau o tempo inteiro. E em 5 meses, essa nave do conhecimento, dentro de um território deles, permanece intacta. Eu não encontro mesmo outra explicação, senão o profundo senso de respeito e valor implantados ali ao longo dos seus 5 anos de vida útil, por iniciativa de uma iniciativa cultural. Eu os cumprimento e agradeço a oportunidade de estar aqui neste seminário. Adorei essa experiência, já conhecia algumas coisas de Medellín, especialmente pensadas na questão da segurança, mas é incrível como uma cidade consegue se pensar ao longo do tempo, e eu acho que é um grande desafio para o Brasil pensar continuidade. Eu trago exemplos desenvolvidos aqui em cooperação da sociedade civil com setores privado e público, com orientações ideológicas bem distintas, mas eu parabenizo especialmente o PSB pelo seu entendimento da potência múltipla da economia criativa como um vetor para o desenvolvimento justo e igualitário do Brasil. Muito me honra poder estar aqui com vocês e também colaborar com o site Socialismo Criativo, igualmente mantido pelo Partido Socialista Brasileiro, pela Fundação João Mangabeira e pelo Instituto Pensar. O que eu fiz com o meu... Eu vou me manter no tempo combinado, então por isso eu organizei por escrito e com objetividade essa participação, para demonstrar a vocês alguns exemplos do que foi tratado pela filósofa Viviane Mosé na palestra de abertura deste seminário. Eu guardei 3 ideias que concatenam os nossos trabalhos. Solução para a violência é gostar de viver. Precisamos resgatar o vínculo entre as pessoas, ela considerou o amor, o jogo por afeto. E para educar uma criança é preciso uma aldeia, no meu caso, uma comunidade ou uma favela, como eu prefiro. Economia criativa, ações individuais e coletivas, civis e governamentais no combate às desigualdades, e agora eu me enrolei nessa coisa daqui, vou precisar de um espacinho para cá, que resultam na violência em favelas e periferias do Rio de Janeiro. É um título bem pomposo nisso aí. Mas, apesar do foco do meu trabalho há quase 2 décadas estar englobado no conjunto de ações, processos e dimensões que vieram posteriormente a se chamar economia criativa, eu não procuro tanto conceituá-la. Vocês ouviram e ouvirão interlocutores bem mais qualificados para isso. A minha colaboração apresenta uma trajetória de longa duração que impactou positivamente amplos territórios da geografia carioca e, mesmo que hoje esteja em pleno desafio de continuidade, por equivocados entendimentos a respeito de como enfrentar o aumento da violência no país, optando pela letalidade e não pelo direito igualitário à vida em sua plenitude. Esse título define literalmente um olhar do coordenador de uma instituição do terceiro setor, o Instituto Cultural Pólen. Mas antes de ser um gestor, a minha vida é curtida por arte e por filosofia. Então, pessoalmente, eu prefiro identificar esse meu converseiro assim. Ação move a vida, criatividade modela a jornada e inovação define os resultados. A partir de 2 iniciativas territoriais no Rio de Janeiro, transversais à vida social como um todo, o Morro dos Prazeres e a Nave do Conhecimento de Triagem do bairro Carioca, eu quero convidar vocês a verem desenvolvimento econômico e social com impacto em segurança pública, com um olhar ampliado, com a integração de atores e a valorização das culturas locais. Quando falamos em cultura, geralmente o comum é sua vinculação a processos artísticos e estéticos. Eu trato mais do caldo da atuação humana como um todo, a estética, a construção de saberes e conhecimentos, os hábitos e a interação da vida em sociedade. Assim também, quando eu desenho um conceito para segurança pública, eu vou menos por um tradicional entendimento de aquilo que garante a proteção, os direitos individuais e garante a proteção à cidadania, porque nesse encadeamento lógico, a segurança pública atuaria para os indivíduos ou as comunidades.
Mas, do ponto de vista das ações aqui apresentadas, a ordem é subvertida. Eu mostro como indivíduos valorizados em sua potência criativa e, por que não dizer, expressão existencial, tornam o coletivo funcional e protegem a própria cidadania, resultando numa percepção social mais consciente. Então, eu afirmo que indivíduos pautam, atuam para a segurança pública e não o contrário. Eu espero, então, que, ao final desse converseiro, eu consiga deixar claro algumas coisas. Trajetórias pessoais estimuladas, delas derivam processos comunitários enraizados, beneficiando positivamente as instâncias e os serviços públicos e colaborando para a quebra do ciclo de pobreza e baixa autoestima, que sim é o alimento verdadeiro da perversa dinâmica da violência em espaços marginalizados. Quero chamar a atenção também para a importância do crescimento intelectual, do senso de participação comunitária e da originalidade como sinônimo de inovação. Chamar a atenção para o poder do espírito criativo e criador de favelas e de periferias, meu objeto de estudo e de interesse, e, principalmente, lembrar que o caminho eficiente de qualquer política pública para uma economia socialmente inclusiva, seja ela através da economia criativa ou não, ela passa por processos pedagógicos. Mas vamos entender a educação de uma outra forma. Primeiro, uma educação para a confiança no outro, a confiança nas instituições, a confiança no Estado. A gente está precisando muito disso no Brasil. A educação, sim, para ampliação de conhecimentos e para a felicidade. Lembre do que a Viviane Mosé falou aqui ontem, encantou todo mundo. E educação, finalmente, para demais aspectos da vida social, inclusive a segurança, como um direito e dever individuais e não como uma questão moral que parece estar sendo a grande questão. Há um defeito naquelas pessoas e elas devem ser eliminadas. E isso não é uma questão do Estado, é apenas do indivíduo, da forma mais cruel que se pode pensar para pobres. Então, a economia criativa brasileira, a grande questão dela é o poder da diversidade. Eu acredito fortemente nisso, porque criatividade e inovação são conceitos-chave no modelo da economia criativa. Mas essa originalidade não se restringe à sua aplicação em processos metodológicos ou ofertas de produtos e serviços. Pelo contrário, quando aplicada na concepção de ferramenta da inclusão social, uma inovação necessária aos desafios urbanos está nas representações dos projetos de vida. Trajetórias individuais diversas que reforçam e se abrigam em elos comunitários e, assim, realizam transformações positivas em escala. A vida em si é inovadora. Quem estava aqui também lembra de quem é essa fala da Viviane Mosé. Nós vimos naquela brilhante palestra, tão cheia de esperança, que também deixou todo mundo tão chocado. Por que tão positivo? Por que tão alegre? Por que tão para frente? Eu também penso daquela forma. É para frente que a gente anda e é com espírito alegre e com positivismo, por pior que a situação esteja. Então, nesse entendimento de inovação como um paralelo da diversidade, vale relembrar, então, o que é tão recente, com tão pouca duração, Secretaria de Economia Criativa destacou como o maior potencial brasileiro. A diversidade é um recurso social que mobiliza a participação inclusiva, promove a solidariedade e gera movimento cultural híbrido e singular. É também um recurso econômico capaz de construir alternativas e soluções para desafios, novos empreendimentos, novos postos de trabalho e, finalmente, novas maneiras de geração de riqueza. Isso lembrando um tempo em que cultura tinha valor e, inclusive, era ministério. Então, como parte daquele valor brasileiro, eu também sou uma mistura em genética e cultura. Permita que me apresente, Charles Siqueira. Eu sou filho de um pai negro, de olhos verdes, de uma mãe branca, arretada, nordestina, que criou 10 filhos, levou todo mundo para uma faculdade, ficou viúva quando o mais velho tinha 13 e estava grávida do último. Sou um pernambucano, do sertão pernambucano, abaianado, vivi minha adolescência em Salvador e vivo no Rio de Janeiro há 28 anos, depois de ter passado um ano em São Paulo. Então, uma mistura louca desse país continental, com essas várias culturas e genéticas juntas.
Comecei minha vida econômica e profissional no Banco do Brasil aos 18 anos, aos 25 larguei tudo para ser dançarino, já no Rio de Janeiro, tive que me virar de todas as formas possíveis, dando aula para lá e para cá. Descobri que eu queria ser um missionário quando encontrei um lugar muito especial, que é esse lugar onde eu vivo, para onde desenvolveu toda a minha trajetória, e acreditei que o meu grande espaço talvez fosse mais explicável como um missionário, mas agora eu me vejo como um gestor social. E aí meus objetos de conhecimento são bem variados, como tudo em mim é totalmente misturado. Então, assim, gostei muito de letras, minha primeira faculdade, não completei, parti para a filosofia buscando mais conhecimentos do que uma graduação, e aí estudei e me formei realmente como dança contemporânea, me entendi como artista durante muito tempo, e aí, finalmente, gestão ambiental. Há 22 anos eu me aventurei na favela de Vigário Geral. Foi quando eu comecei a lidar com uma favela, mas eu considero mesmo a grande revolução na minha vida quando eu cheguei neste lugar aqui. O Morro dos Prazeres, que eu vou voltar aqui um instantinho. Não se perdeu, né? Que eu conheci há 17 anos, era um lugar para pouca gente de fora. Apesar do charme desse bairro de Santa Teresa e da beleza das vistas privilegiadas, aquele ambiente, permanentemente conflagrado, era isolado pela sociedade e auto-isolado pelos seus moradores, migrantes nordestinos e mineiros, em busca de oportunidades econômicas no Sul, maravilha, e negros cariocas, longe, muito longe da abolição como um fato real. Enfim, igualzinho a qualquer favela carioca, com tiro, bomba, porrada e solidão geográfica. Então, a partir do desejo de promover a qualidade de vida e a perspectiva daquelas 7.000 pessoas, especialmente de crianças e jovens, migrantes nordestinos como eu, lembra disso, negro como eu, filho de um negro e de uma família em degradê, onde tem 10 de cores absolutamente diferentes. E percebendo que impacto social em escala não se faz individualmente, eu dei início a uma rede multifacetada, atuante e decisiva ao longo dos anos seguintes, os INGs, Indivíduos Não Governamentais. O indivíduo não governamental não é uma crítica à instância pública, mas um modo de entender um compromisso. Pertence àquele contexto, mesmo que sua disponibilidade seja por um dia. Muitos desses INGs foram e são membros de organizações governamentais, e vários deles são voluntários ou foram voluntários estrangeiros. Ele basicamente é alguém que quer, de fato, realizar uma transformação positiva de algum aspecto da nossa sociedade. E aí seu caminho básico começa por aí: definir um problema, encarar o desafio, enfrentar a frustração, estar inteiro e curtir o resultado. É extremamente importante que você esteja envolvido e feliz com o que você faz. Ninguém pode transferir, ou transmitir, ou ensinar, ou desejar felicidade para outro num ambiente que ele não é feliz e não consegue ser alegre para você mesmo. E esses INGs criaram um ciclo virtuoso de desenvolvimento humano dentro e fora da favela, que ampliaram afetos e mentes locais e abriram espaço para que, anos depois, se estabelecesse ali um dos exemplos mais bem-sucedidos da política de segurança pública pautada pelas UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora. Então, num lugar que antes via polícia apenas pelo sentimento de ódio, e ódio profundo, também era percebido pela PM, pela Polícia Militar, pela Civil, pela COR e pelo BOPE, como um antro de bandidos. A transformação foi radical. Você imagina uma favela no Rio de Janeiro que haja um momento desse tempo, onde havia uma tranquilidade desse ponto aí? Nós conseguimos durante anos no Morro dos Prazeres. Então, segundo o relatório sobre a economia criativa das Nações Unidas, produzida pela ONU em 2013, o potencial da economia criativa envolve promover a criatividade das sociedades em geral, reafirmar a identidade distintiva dos lugares onde ela floresce e se agrupa, melhorar a qualidade de vida onde ela existe, realçar a imagem local e prestigiar e fortalecer os recursos para vislumbrar novos futuros diferentes. Então, a partir daquele terreno já fértil, avalizado externamente com a criação daquela UPP e trabalhando em conjunto à proximidade, sempre a partir de fatos geradores relacionados
ao crescimento intelectual, à tecnologia, aos processos artístico-culturais locais e novos arranjos associativos e produtivos, como o turismo, o Morro, na realidade, vivenciou anos de muita paz e desenvolvimento social e econômico. E mesmo hoje, no triste cenário de retrocessos do Rio de Janeiro, está bem longe do isolamento que fere mortalmente a maior parte das favelas cariocas. Então, vejamos no caso do Morro dos Prazeres algumas das ações relacionadas à criatividade e inovação que constituíram aqueles resultados tão positivos. Eu estou meio lento nisso aqui, né? Então também não precisa tanto. Daqui a pouco eu falo sobre o Black Santa, mas eu quero, na realidade, entrar para esse aspecto aí, o Dança para a Galera. Pô, a pouco eu deixo na mão de alguém, né? Então, o Dança para a Galera inaugurou essa história. Eu era dançarino quando cheguei nesse lugar. E aí me entendia no mundo como dançarino. Eu achava que a minha missão era gozar a minha própria vida, aproveitar e ensinar as pessoas também a ter prazer na sua existência. Então, esse grupo de dança orientou 2 gerações da infância e adolescência através do poder da arte, que só ela é capaz de fazer, para encontrar respostas para desafios de coletividade respeitosa, da igualdade, da confiança pessoal através da autoestima. Ou você entra no palco, ou você é vaiado em grupo, ou você é aplaudido em grupo. E a maioria das vezes a gente foi aplaudido, acho que a gente não foi vaiado em momento nenhum, então era muito orgulhoso, você que é considerado um nada, um negro jogado ali só para receber bala, receber aplausos num teatro imenso como João Caetano ou como Carlos Gomes. Então, essa turma cresceu e o Dança para a Galera foi fonte de renda para jovens que seguiram dando aulas de dança e hoje realizam, agora sim, o Black Santa. Bem parecido com algumas coisas que eu vi ali de Medellín, Paula, mas é bem bacana, porque o Black Santa... será que é uma questão de tempo? Eu estou com medo de apertar e apertar demais. Então, vamos lá, o Black Santa. Então, uma das maiores festas de afirmação da cultura negra na cidade do Rio de Janeiro, nascido ali no Morro dos Prazeres, nascido daqueles menininhos que cresceram, chegaram com 11 anos, chegaram 12, 13, 14, 16, 17, 18, começaram a dar aula, se juntaram, aprenderam a trabalhar juntos, aprenderam a viver juntos, aprenderam a não se estapear, que é uma cultura muito, muito bélica numa favela, e se tornaram produtores culturais. Dia 13 de abril tem uma mega festa dessa no Mirante do Arvrão, lá no Vidigal. Então, assim, nos Prazeres, ou em toda aquela região do Rio de Janeiro, inclusive no Vidigal, eles fazem uma dessas melhores, as festas mais incríveis, que é uma festa de afirmação negra. Então, negro como potência, não apenas como alvo para levar bala nisso daí. E aí essas festas chegam a reunir milhares de pessoas em cada uma dessas edições, mantém um ambiente de tranquilidade e harmonia e gera dezenas de milhares de reais em dinheiro legal, que fica nas favelas e substitui as receitas geradas anteriormente pelo tráfico de drogas. Um erro muito comum, elimina o tráfico de drogas e todos os satélites que dependiam daquilo ali, que não necessariamente são bandidos. Como é que fica? Então, esse é um dilema muito grande. Se você não cria uma economia para superar aquilo ali, não adianta simplesmente eliminar com o tráfico de drogas nesse lugar. Então, outra iniciativa foi a Galera.com, que a partir de 2003 se instalou como um espaço de tecnologias, de internet e de inclusão digital, que foi pioneiro em favelas cariocas. Então, bem anterior ao boom das lan houses e ao computador para todos do Lula, que vocês devem lembrar que fez uma transformação incrível de tecnologia para pobres no Brasil, especialmente para as favelas, levando os computadores para as casas deles. Uma revolução que já tinha acontecido nos Estados Unidos, décadas anteriores, finalmente chegou nas favelas, e isso sim, graças ao Lula e ao computador para todos. A Galera.com foi uma semente de uma geração de artistas de audiovisual, de artistas gráficos e programadores de TI que se destacam até hoje, você vê pela qualidade do design da turma. Prazeres Tour, na realidade. Então, embora a atividade artística ela não se enquadre na indústria criativa, há controvérsias, mas basicamente ela não é entendida como dentro dessa cadeia produtiva, ela gera num tour comunitário, seja eventos artísticos, gastronomia, design artesanal, produtos em oferta, ela se configura plenamente dentro do seu escopo como oportunidades trazidas pela economia criativa, porque ela gera também receita legal, adoro falar essa palavra, receita legal para a vida no morro. E a gente viu hoje na palestra do professor Carlos Martins, que está ali, né?
que turismo em comunidades não é safari, mas uma possibilidade de valorizar subjetividades. Muita crítica a respeito disso. As pessoas vão lá para ver pobreza, para ver miséria, para ver tráfico. Ninguém que chegou ali queria saber sobre isso. Queria saber como é que era a água, queria saber como é que era aquela gambiarra dos gatos de energia, como é que as pessoas conseguiam produzir coisas tão incríveis naquele lugar, como conseguiam ser tão alegres, mesmo naquela diversidade. Isso interessava para essas pessoas, especialmente estrangeiros. O Caminho do Grafite e o Jardim dos Prazeres, sim, não chegamos a mexer com a cidade inteira, mas a gente conseguiu mexer com a favela, criando um caminho enorme de artistas. Então, isso é uma coisa bem bacana, porque assim, a gente queria construir um atrativo para estabelecer aquela cadeia produtiva pelo turismo, trazer as pessoas que passavam por ali, por Santa Teresa, indo para o Cristo Redentor, vinham do bondinho e ficavam morrendo de medo daquela favela, não sabia como é que poderia entrar, como é que poderia sair. A gente criou um fio de Ariadne, que começasse lá embaixo, levasse esse cara até o topo e fizesse ele voltar em segurança, inclusive sozinho, se ele quisesse ir para ali, porque ele teria um caminho para chegar nesse lugar. Então, a gente construiu esse atrativo para aquela cadeia produtiva do turismo e também para conquistar moradores para o passivo ambiental da favela, né? A favela ama concreto. Assim, tira planta fácil, assim, basta colocar ali, sai construindo, e gera um passivo ambiental imenso. O Morro dos Prazeres está na limítrofe do Parque Nacional da Tijuca, está no Mapac, está em Santa Teresa. Então, a gente queria chamar a atenção para aquele passivo ambiental que as pessoas produziam a cada dia na questão daquela favela. E, assim, sempre com base em educação ambiental e cuidado, uma pedagogia pela beleza, uma pedagogia pelo cuidado, uma pedagogia pelo carinho para você ter pelo seu lugar. Não achar que aquilo é um lugar apenas de passagem quando você sonhava em conseguir uma casa em Botafogo. Então, assim, dizer, não, esse é o meu lugar, é aqui que eu gosto, é aqui que eu quero desenvolver, até porque provavelmente eu passaria a minha vida inteira nesse lugar. Então, que ele seja belo, que ele seja bonito, que ele traga árvores, que ele se pense para o futuro, como a arborização é capaz de fazer. Então, o Caminho do Grafite mobilizou e valorizou artistas locais, nacionais e internacionais, criou uma galeria a céu aberto nas vieiras do Morro, com apoio da Petrolífera Total, e o Jardim abriu sucesso para o projeto Reciclação, uma metodologia de descarte consciente e reaproveitamento de resíduos recicláveis, cuja renda é revertida em ações educativas e lazer na própria favela. O sucesso desse projeto é tão grande que ele se tornou tecnologia social referendada pela Fundação Banco do Brasil e foi reconhecida pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, rigorosíssima. Mas o mais interessante é você pensar que essas ações oportunizam a civilidade e cidadania, porque a chegada da UPP, isso aqui, abriu, especialmente ao PP Social, que teve tão pouca duração, e lamento muito, que era um projeto de articulação do poder público para encaminhar-se junto com a entrada das UPPs, que durou tão pouco tempo por disputas políticas. Então, eles abriram as portas para uma articulação social muito mais aprimorada dos serviços públicos que aconteciam ali, um diálogo constante com esses serviços, com agentes de atuação pública, como a assistência social, a educação, os postos de saúde e o entendimento de que a polícia também é um serviço do Estado, não está à parte disso. Ela também abriu muito espaço, muita oportunidade para que a gente trouxesse a iniciativa privada. Então, a MTV, a BRF, a Petrolífera Total, como já falei, a própria Firjan e o bairro de Santa Teresa apoiou, como iniciativa privada, o que a gente desenvolvia naquele morro. E o que eu acho bem interessante nisso aí é que ela se articulou com aquele grupo que já existia. Então, assim, a UPP não abriu isso, não inventou a roda. Ela teve uma chance de encontrar um terreno muito fértil ali, com grupos organizados que já atuavam, e a gente junto transformou aquele lugar ali. É um projeto polêmico, a gente não tem dúvida sobre isso, mas abraçado e abraçando aquela comunidade, a gente conseguiu fazer muita coisa, especialmente desenvolver uma relação de comunidade, de confiança e as oportunidades que a gente foi trazendo e gerando frutos econômicos. Por exemplo, a FLUP, a Festa Literária das Periferias, nasceu ali e se espalhou pelas favelas do Rio. E festas como Eu Amo Baile Funk também foram exemplos de geração de renda para os moradores, além de qualificar melhor as ofertas de serviços locais. A MTV reformou esse campo de futebol no alto do morro para o programa Rock Go, e naquele campo, a UPP e os índios do Instituto Pólen desenvolveram os maiores exemplos de sucesso nessa relação da favela com a polícia, o projeto Premier Skills.
Apoiado pelo Conselho Britânico e pela Premier League de futebol inglesa, centenas de jovens atraídos pela sedução do futebol reconstruíram seus vínculos com o espaço associativo daquela comunidade e com a própria polícia e atuaram juntos para o desenvolvimento local e para a cultura de paz naquela favela. Então, os processos daquele morro estabeleceram mais do que um sucesso geracional daquela comunidade. Elas definiram os pilares da minha organização, o Instituto Pólen, essa ONG formada por INGs, e criaram e amadureceram uma tecnologia social que ganhou o caráter de gestão pública através deste equipamento aqui. Eu acho que é uma questão de tempo. A nave do conhecimento de triagem é um equipamento público da Prefeitura do Rio de Janeiro, sob a gestão da Rede de Desenvolvimento Humano, que eu também faço parte. E, ao longo de 5 anos, naquele lugar, a gente utilizou aquela metodologia desenvolvida e maturada no Morro dos Prazeres para inaugurar um equipamento de ciência, tecnologia, inovação e trabalho dentro de um ambiente de natureza similar à favela e igualmente conflagrado, o bairro Carioca, com seus 10 mil moradores, cercados pela Mangueira, pelo Jacarezinho, pela favela do Jacaré, favelas consideradas perigosíssimas no Rio de Janeiro. Então, para a sua eficiência e para a segurança, foi fundamental entender que a construção de identidade e pertencimento daquele novo território deveria ser uma prioridade deste equipamento. Então, a dimensão comunitária tornou-se a reconstrução de afetos e vínculos entre pessoas vindas de diferentes favelas da cidade, sob diferentes domínios de tráfico, que se enxergavam como inimigos de uma guerra que não é deles. Vocês reparam quem é esse cara aí? É o Domênico de Masi, um dos caras que criou um conceito fabuloso chamado ócio criativo, que eu gosto demais, e aí fico muito feliz que ele tenha ido lá conhecer o trabalho que a gente desenvolve nisso daí. Então, a partir do afeto por aquele equipamento, nós construiríamos isso aqui. Desenvolveríamos habilidades sociais e qualificações profissionais para aquela população de 10 mil pessoas. Trabalharíamos saberes ligados a novas tecnologias, ao poder criativo do empreendedorismo, à releitura do mundo em transformação e suas novas oportunidades econômicas. Dá uma olhada no grau de qualidade desse lugar dentro de um conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida. Porque, assim, valiosos ativos para a inclusão social pela economia criativa, como eu disse, passa pelas pessoas e passa pelas pessoas valorizadas nisso daí. Então, a nave é um projeto ambicioso, concebido na administração do prefeito Eduardo Paes e mantido aos trancos e barrancos na gestão do prefeito Marcelo Crivella. Eu considero um orgulho cidadão pelo fato de tamanho investimento plenamente utilizado, cada coisinha disso daí foi utilizada por essas pessoas, com tecnologia de ponta e voltada para a população em territórios periféricos. São 9 unidades, todas estão em locais periféricos, a maioria delas em favelas do Rio de Janeiro, algumas bem perigosas. Então, alguns números da nave do conhecimento ao longo desses 5 anos que eu coordenei. A gente tem ali 847 mil acessos individuais, não é pouco, 1.908 cursos em áreas de ciências, economia criativa, novas tecnologias, conhecimentos gerais, empreendedorismo, 27 mil inscritos em cursos, com a taxa de evasão de menor do que 10%. Isso é quase um recorde, se não for nacional. Então, o bairro Carioca e essa relação com a nave mostram que, na prática, ao investir na valorização das pessoas, e isso não é um simples slogan de campanha, e na oportunização de condições de qualidade para o seu desenvolvimento pessoal, coletivo e comunitário, cria-se um ciclo virtuoso de proteção que arma nenhuma nunca será capaz de oferecer. Então, eu destaco 2 ofertas da nave do conhecimento de triagem, englobadas no rol da economia criativa, e aí vamos ver aqui. Games e robóticas, que é um dos mercados em maior expansão no mundo, acima de qualquer crise econômica em qualquer lugar desse planeta, e que movimentou no Brasil 1 bilhão e 300 milhões somente em 2017 entre consumo e produção nacional. É capaz de atrair jovens de todas as classes sociais, disponibilizando carreiras que aliam prazer a ganhos acima das médias salariais. Jogos eletrônicos também são uma ferramenta de ensino poderosa e vem revolucionando a educação em geral através do processo de gamificação. Seus mercados, então, se expandem para além da diversão,
para a indústria, para as academias, para as escolas, para recursos de treinamento. São outros exemplos de nichos de mercado. E está acabando, prometo por ali, porque eu vou entrar na última desses exemplos, que é o exemplo que eu acho mais fabuloso, que é o mercado audiovisual ali em Triagem e da nave do conhecimento. Então, desse enorme destaque dessa política de tecnologia e economia criativa desenvolvida na nave do conhecimento de Triagem, e que capacitou 170 jovens, é o projeto Criativo, uma parceria do Instituto Pólen, da Prefeitura do Rio, com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação e com a Rede. Então, 170 jovens de favelas e periferias do Rio de Janeiro foram qualificados com atividades relacionadas à indústria do cinema. Essa atividade audiovisual brasileira faturou 3 bilhões em 2017 e encontra no Rio de Janeiro um habitat natural. No caso de populações periféricas, esse mercado profissional atrai também pela necessidade de desenvolver narrativas próprias relacionadas ao universo e à problemática das periferias e favelas e das questões relacionadas às minorias. Criativo, o nome assim, ser cria de um lugar, ser daquele lugar, e ser ativo, ter atividade e ser criativo. Essa é uma brincadeira com uma palavra só, com 3 sentidos. Então, o Criativo Film School já teve o patrocínio do Conselho Britânico e foi destaque aqui e na Inglaterra. É importante salientar também a extrema capilaridade do universo desses alunos. Se percebe nesse mapa aqui. A nave está ali no meio, é o Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, e você vê 82 bairros atingidos. Tanto como local de origem, onde a gente foi buscar esses alunos, que a gente queria trabalhar em territórios muito mais amplos do que o bairro Carioca, ou transformando esses lugares como cenário da sua produção audiovisual, ou retornando para eles como exibição desses produtos realizados pelos jovens. Dá uma olhada nos cartazes de cada filme. Então, assim, por aí não vai dar tempo a gente ver nenhum desses aí, mas você olha e vê a qualidade do trabalho, do design, da proposta, dos temas que esses meninos desenvolveram. Estou terminando, então, infelizmente, essa narrativa tão positiva, ela vai ficando para trás nesses tempos grosseiros que a gente vive, e eu peço que a gente trabalhe para que iniciativas como estas não se percam no passado. E como sinal de esperança, eu deixo aqui um exemplo de resultado positivo quando você pensa segurança pública como um ativo de relações sociais e culturais solidamente constituídas. No Morro dos Prazeres, onde eu vivo, a relação com a UPP, absolutamente desgastada, já considerada um projeto falido no resto da cidade toda, ela segue ativa e forte. Tivemos algumas coisas pontuais, muito mais de repercussão do que de impacto local daquela relação. Mas é no bairro Carioca que está o maior exemplo dessa ideia de pensar segurança pública pelas pessoas que estão no entorno de um equipamento público. Então, dá uma olhada nesta navezinha bonitinha aí, cheia de janelas. Então, assim, ela está fechada desde dezembro, quando acabou o meu contrato ali, o contrato da Rede e a minha política de coordenação, pensando nisso aí como desenvolvimento territorial daquelas pessoas ali, de identidade, pertencimento, contexto, daqueles 10 mil moradores do bairro Carioca, daquilo ali. Então, assim, está há 5 meses fechada nisso daí, esperando um novo administrador, um novo processo, tudo isso. Nenhuma dessas janelas, são centenas de janelas, estão danificadas até hoje. 5 meses. Ali é uma portinha de madeira vagabunda que você mete o pé e derruba facinho disso daí. Então, se você quiser, lá dentro há milhões, quase 10 milhões de equipamentos de ponta, desde mega servidores a coisinhas que você bota no bolso e valem R$6.000. Muito fácil. Todos eles conhecem, porque todos eles fizeram cursos ali, conhecem essa nave de cima a baixo, então eles sabem exatamente o que tem naquele lugar. E nesse ambiente de crescimento expansivo da violência, onde os traficantes expulsaram a guarda municipal, assim que eu cheguei aí, a primeira coisa que os caras fizeram, tomaram o território ali, foi expulsar os guardas municipais e tomar conta desse território de 10 mil pessoas aí. Esses caras detêm o controle absoluto daquele lugar, realizam invasões a empresas privadas, tacam fogo em ônibus, combatem a polícia, quebram o pau o tempo inteiro. E em 5 meses, essa nave do conhecimento, dentro de um território deles, permanece intacta. Não tem um vigilante naquele lugar ali. Há 5 meses, isso permanece fechadinho, intacto. Se vocês conseguem encontrar outra explicação para esse fato, senão o profundo senso de respeito e valor implantados ali ao longo dos seus 5 anos de vida útil por iniciativa de uma iniciativa cultural,
Eu não encontro mesmo outra explicação que não seja isso. Então, muito obrigado pela atenção. Valeu. Boa tarde e muito obrigado.